Cir Casagrande Perpétuo Garcia. Presente. Eliane Medeiros. Presente. Duvaldo da Cunha. Presente. Milton Lamas. Elias Rosa Cardoso Terra. José Henrique. Celso Moraes. Presente. Maxwell. Presente. Irã Mendonça. Luiz César. James presente. Havendo norma regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária no dia 22 de junho de 2010. Peço ao secretário para a leitura do salmo e oração do Pai Nosso. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis justamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desesperado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos dos Altíssimos, todavia, como homens morrereis e, como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. Levantai, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço o presidente da Comissão de Justiça que devolva o projeto à mesa para que possa ser votado. Pela ordem, vereador Celso. Devolver o projeto 71/2010, senhor presidente, está em poder da Comissão de Constituição e Justiça, que reformula o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. E para que se faça uma propositura para que o mesmo seja a matéria da ordem do dia. Uma propositura do vereador Celso, onde ele pede que o projeto devolvido entre na ordem do dia. Os vereadores concordar pela questão. Se contrário, levante-se e manifeste a frequência de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, poder estar entrando com a emenda, hora feita, no projeto 71/2010. Emenda aditiva no 01/2010 ao projeto de lei 71/2010. Acrescendo no artigo 5º projeto de lei 71/2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação, a composição do Poder Legislativo, o inciso 4º, regulamentando o número de representantes desse poder. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Acrescendo no artigo 5º projeto de lei 71/2010, a composição do Poder Legislativo e o inciso 4º. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Habitação é órgão deliberativo e será composto por representantes de entidades governamentais, poder legislativo, movimentos populares, entidades privadas, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e proporção de 1/4 de vagas destinadas ao movimento populares, a saber, inciso 4º. O Conselho terá 2 representantes do Poder Legislativo. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrária, este projeto de lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aos dias 22 do mês de junho de 2010. Vereador Celso da Silva Moraes. Matéria também da ordem do dia, senhor presidente. Faço essa propositura. E pelo fato de já ter sido devidamente discutida com a Procuradoria dessa casa, gostaria de pedir a dispensa das comissões. Muito obrigado, senhor presidente. Há um pedido de dispensa da comissão da emenda apresentada pelo vereador Celso. Os vereadores concordar, permanece como estão. Se contrário, manifesta a frequência de pé. Aprovado com voto contrário. Peço ao vereador Elias Terra que devolva o projeto que está sob seu pedido de vista essa mesa diretora. Senhor presidente. Pela ordem, vereador Elias Terra. Senhor presidente, eu gostaria, o secretário Levi me ligou,
pedindo que eu pedisse a retirada do projeto desta casa. Eu tenho que devolver a Vossa Excelência, eu devolvo o projeto, a Vossa Excelência já retira ele de volta. Vossa Excelência pode pedir a retirada que eu já consumo ele daqui. Tá certo. Então peço a retirada do projeto. Estava sob pedido de vista. Há um pedido de retirada do projeto que encontraram de pedido de vista com o vereador Elias Terra. Peço à Procuradoria que considere retirado o projeto. Ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 71 e a emenda. Primeira discussão, primeira votação. Projeto de Lei 71/2010. Reformula o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Esta lei reformula a Lei 5.499/2008, de 7 de novembro de 2008, que criou o Fundo de Habitação de Interesse Social, que passa a denominar Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Capítulo 1 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Artigo 2º. Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, FMHIS, de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda. Artigo 3º. O FMHIS é constituído por 1. Dotações orçamentárias geral do município classificadas na função de habitação. 2. Recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação. 3. Contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades, organismos de cooperação nacionais ou internacionais. 4. Receitas operacionais e patrimoniais de operação realizadas com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. 5. Outorgas onerosas previstas em lei. 6. Recursos provenientes de taxas urbanísticas que não constituem receita de outros fundos municipais. 7. Recursos oriundos de compensações sociais. 8. Outros recursos que lhe vierem a ser destinados. Do Conselho Gestor do FMHIS. Artigo 4º. Será gerido pelo Conselho Municipal de Habitação. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Habitação é um órgão deliberativo e será composto por representantes de entidades governamentais, movimentos populares e entidades privadas, tendo como garantia o princípio democrático e a escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 das áreas destinadas aos movimentos populares, a saber: 4 representantes governamentais, sendo 1 representante da Superintendência Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, 1 representante da Secretaria Municipal de Obra, 1 representante da Fundação Municipal de Assistência Social Tair Coelho de Lima, 1 representante da Secretaria Municipal de Ação Urbana. 2 representantes de movimentos populares, podendo ser associação comunitárias ou de moradores, movimento de luta pela moradia, movimento de luta pela terra, clube de mães, cooperativas que tenham como único objetivo a busca da moradia, associações de pais e mestres, clubes de terceira idade, associações de mulheres, clubes de serviço, movimentos ligados à igreja, movimentos ligados a maçonarias. 3. Os representantes de entidades privadas podem ser associações comerciais, sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais de trabalhadores. C. Entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas, tais como entidades representativas, associações profissionais. D. Organizações não governamentais. Parágrafo 1º. A presidência do Conselho Municipal de Habitação será exercida pelo gestor da Superintendência Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Parágrafo 2º. O presidente do Conselho Municipal de Habitação e gestor do FMHIS exercerá o voto de qualidade. Parágrafo 3º. Competirá à Superintendência Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano proporcionar ao Conselho Municipal de Habitação os meios necessários ao exercício de suas competências. 4. O regimento interno do Conselho Municipal de Habitação será aprovado por decreto do Poder Executivo. Das aplicações dos recursos do FMHIS. Artigo 6. As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas às ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social que completam.
1. Aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social. 2. Produção de lotes urbanizados para fins habitacionais. 3. Urbanização, produção de equipamentos comunitários. 4. Implantação, saneamento básico, infraestrutura, equipamentos urbanos. 5. Aquisição de materiais para construção, aplicação de reforma moradia. 6. Recuperação de produção de imóveis em áreas encurtiçadas ou deterioradas, centrais ou periféricas, para fins habitacionais de interesse social. 7. Outros programas de intervenção na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FMHIS. Parágrafo 1º. Será admitida a aquisição de terrenos vinculados à implantação de projetos habitacionais. Seção 4. Das competências do Conselho Gestor do FMHIS. Artigo 7. Ao Conselho Gestor do FMHIS compete estabelecer diretrizes e fixar critérios para a priorização de linhas de ação, locação, recursos do FMHIS e atendimento dos beneficiários dos programas tradicionais. 2. Aprovar orçamento e planos de aplicação e metas anuais dos recursos. 3. Fixar critérios para a priorização de linhas de ações. 4. Deliberar sobre as contas do FMHIS. 5. Dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares. 6. Aprovar seu regimento interno. Parágrafo 1º. As diretrizes e critérios previstos no inciso 1 do caput desse artigo deverão observar ainda as normas emanadas do Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, que trata a Lei Federal 11.124 de 2005, nos casos em que o FMHIS vier a receber recursos federais. Parágrafo 2º. O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, as metas anuais de atendimento habitacional dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem. Parágrafo 3º. O Conselho Gestor do FMHIS promoverá audiências públicas e conferências representativas dos segmentos sociais existentes para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e programas habitacionais existentes. Capítulo 2. Disposições gerais, transitórias e finais. Artigo 8. Esta lei será implementada em consonância com a Política Nacional de Habitação e com o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposição em contrário. Gabinete Prefeito, 8 de junho de 2010. Juraci Martins de Oliveira, Prefeito de Rio Verde. Emenda aditiva número 1, 2010, ao projeto de lei 71/2010. Acrescenta no artigo 5º do projeto de lei 71/2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação, a composição do Poder Legislativo, inciso 4, regulamento do número de representantes desse poder. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Acrescenta no artigo 5º do projeto de lei 71, composição do Poder Legislativo, inciso 5º. Artigo 5º. O Conselho Municipal de Habitação é órgão deliberativo, será composto por representantes de entidades governamentais, Poder Legislativo, movimentos populares e entidades privadas, tendo como garantia o princípio democrático de escolha de seus representantes e a proporção de 1/4 das vagas destinadas a movimentos populares, a saber. Inciso 4. O Conselho terá 2 representantes do Poder Legislativo. Artigo 2º. Revogadas disposições contrárias, esse projeto de lei entrará em vigor na publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, aos 22 de junho de 2010. Celso da Silva Moraes, líder do PTB. Palavra franqueada, resolução do projeto de lei número 71 e da emenda. Peço a palavra. Com a palavra, ela José Henrique, PMDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, público aqui presente, imprensa aqui presente. Senhor presidente, primeiramente quero usar a palavra para cumprimentar o vereador Celso, quando teve a preocupação de incluir no comando, no Conselho Municipal de Habitação, representantes dessa casa. Por quê, senhor presidente? Seria muito bom, seria indiscutivelmente um grande avanço se os novos loteamentos, para serem aprovados, tivessem a presença de um representante dessa casa. Quando falamos nisso, senhor presidente, é porque podemos registrar
que no final do governo passado, 11 loteamentos foram aprovados no final do ano. De tal forma que até hoje, fizemos um ofício no começo do ano, não conseguimos ainda a documentação dos loteamentos, dos recém-aprovados. Agora, senhor presidente, nós estamos aqui aprovando, renovando uma lei, que já existia a Lei 5.499, mas o que eu quero dizer, senhor presidente, é que eu fiquei preocupado quando nós fomos convocados para essa reunião especial. O que eu recebi de ligações de terceiros e de empreendedores imobiliários me preocupou, com interesse tamanho, com desprendimento desse segmento, em querer ver aprovada essa lei. Então, senhor presidente, é indiscutivelmente uma lei de interesse social. E como todos nós dessa casa, todos os pares da casa, têm o maior interesse no crescimento social. Mas essa lei está recheada de algumas coisas interessantes, senhor presidente. Aqui está previsto a doações de particulares para o município. Doações de particulares para o município. Aí eu pergunto, será que alguém vai doar recursos seus para que sejam administrados num programa de habitação de interesse social? Será que isso vai acontecer? Está previsto. Que bom se nós tivéssemos aí empresários, pessoas que pudessem fazer vultosas doações para que pudesse o seu loteamento, para que pudesse no loteamento ser construído habitações de interesse social. Então, meu voto é favorável pelo contexto geral, mas traz minha preocupação pela quantidade de telefonemas que recebi no final da semana passada e nesse começo de semana, ontem e ontem. A preocupação que está borbulhando. E outra coisa, senhor presidente, me preocupa muito quando não define aqui, na participação do Conselho, quem serão verdadeiramente os representantes. O Conselho da cidade, depois de mais de um ano, ainda não funcionou. Hoje está tendo uma reunião do Conselho, minha equipe vai estar lá, participando do Conselho do Concidade, para ver se consegue aprovar o Estatuto, terminar o Estatuto. E eu quero dizer mais, senhor presidente, nós não temos em Rio Verde a delimitação exata da zona de expansão urbana. A Lei 5.318, reformulada pela 5.478, não definiu com exatidão. E o que tem de pedido de ampliação de loteamento na cidade é uma barbaridade. O que eu tenho sido procurado, Zé Henrique, como é que nós vamos fazer, o Zé Henrique e tal. Então eu quero dizer que nós precisamos, primeiro, definirmos as áreas de proteção nos córregos que abastecem a nossa cidade. O córrego Laje e o Abóbora estão sendo ameaçados pelo crescimento da cidade. Mas antes de crescer, nós precisamos desenvolver com sustentabilidade. Porque em 2008 o projeto 117 queria que a expansão urbana ultrapassasse as barreiras, as margens do córrego Abóbora. Por felicidade e um trabalho conjunto da legislatura passada, conseguimos derrubar na segunda votação esse projeto. Mas nós vimos agora essa semana, senhor presidente, matéria no Jornal Popular, que a grande maioria das cidades do estado de Goiás estão ameaçadas com água potável. Aí eu pergunto aos nobres pais da casa, o que é que nós temos feito para preservar as nascentes e os córregos que abastecem a nossa cidade? O que é que a Secretaria de Ação Urbana tem feito? O que é que a Superintendência do Meio Ambiente tem feito? Então, quero dizer que nós precisamos muito refletir no crescimento da cidade. E quero dizer mais. O Jardim Helena, onde está a minha casa, a minha vida, o córrego das Mangueiras está sendo destruído. Destruído, senhor presidente. Isso me preocupa muito. Quero até convidar o nobre vereador Maxwell e o nobre vereador James, para que a gente possa, em loco, fazer mais umas novas fotografias. Porque me preocupa muito. Me preocupa muito também, senhor presidente, o que tem sido feito na nascente do Barrinha. Estão cortando as poucas e diríamos, isoladas árvores que existem lá. E lá virou ponto de droga de usuário. Ninguém toma providência. Está declarado, todo mundo sabe. Já me ligaram empresários vizinhos lá, porque lá foi um trieiro de formiga. Entra um, sai outro.
Então, senhor presidente, nós precisamos ter a grande responsabilidade de que, ao votarmos projetos de interesse social, nós não façamos a destruição da natureza. Que nós tenhamos a responsabilidade e o representante desta casa, indiscutivelmente, quem quer que seja, porque todos nós, os 12 pares da casa, vai ter o maior interesse. Agora, quero pedir ao líder de governo que assim que for designado os representantes do Conselho de Habitação, gostaria de conhecer os nomes. E gostaria mais, porque aqui diz que tudo vai ser decidido por audiências públicas, que beleza. Mas que a audiência pública não seja convocada às 10h05 para a realização das 14, como foi a reunião passada da prestação de contas. Então, senhor presidente, meu voto é favorável pelo contexto, mas registra a minha preocupação quanto às ações efetivas que têm sido feitas em preservação do meio ambiente, em manutenção da vida. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra não franqueada. Quero antes informar ao líder de governo, vereador Nilton Lamas, para a retirada do projeto do Executivo no 63, eu preciso do ofício do prefeito. Então, Vossa Excelência fica encarregado que só ele tem poder para retirar o projeto da mesa. Vossa Excelência solicite por escrito a retirada do projeto de lei número 63 e encaminha para a Procuradoria da Casa. Pela ordem. Com a palavra, pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pedi pela palavra para poder falar sobre o projeto 71, projeto que estava em poder da Comissão de Constituição e Justiça, dentro ainda do prazo regimental, mas devido a uma necessidade administrativa do governo, se fez que se votasse para que pudesse estar dando andamento em pendências de ordem administrativa, cujo assunto referente à questão habitacional. Matéria de ordem onde se encontra na Caixa Econômica, matéria de ordem de loteamento, enfim, todas as questões relacionadas à questão habitacional, por falta da criação deste conselho, às vezes poderia estar, de uma forma ou de outra, esbarrando na necessidade e na exigência da lei para que se criasse este conselho, para que pudesse não só estar tratando dos assuntos relacionados pertinente à habitação, relacionado à Caixa Econômica, a verbas federais, bem como a questão habitacional, aqui até mesmo colocado pelo nobre vereador Zé Henrique, em relação às questões de loteamento, e várias outras coisas pertinentes à questão habitacional. Desta forma, houve-se a necessidade de votar este projeto, aonde ele se encontrava na comissão, aguardando as próximas sessões para que nós pudéssemos estar entrando com emenda, aonde está no projeto contemplado várias entidades, fala-se de órgãos governamentais e várias entidades, no entanto, não estava incluído o Poder Legislativo. E nós entramos com a emenda, aí sim incluindo o Poder Legislativo na representatividade do Conselho, para que possa o Conselho para que este Poder Legislativo também possa ter a oportunidade de acompanhar todas as questões habitacionais do nosso município, desta forma contribuindo com a sociedade, com a população e também, bem como com o governo. De forma que o nosso voto é favorável e, com certeza, como é um assunto de cunho social, de interesse da comunidade, da população, tenho certeza que todos os pares da casa estarão votando também favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra não franqueada. Não havendo, coloca em votação. Os concordar pelas condições. Contrário, levanta o manifesto sobre a condição de pé. Aprovado por unanimidade o projeto 71 em primeira votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Senhor presidente, é triste e lamentável a notícia que vou passar para os pares da casa. O Conselho da Cidade, o Concidade, na minha opinião, o órgão mais importante de contribuição com a administração pública, não conseguiu ter quórum. Não houve a reunião agora de amanhã porque não teve quórum. São 28 titulares e 28 suplentes. E não teve quórum. Isso é lamentável. Seria o que está fazendo com que aqueles representantes ou representados não comparecem? É lamentável, senhor presidente. Preciso que isso fique registrado em ata, porque o Conselho da Cidade, o Concidade, não conseguiu realizar a sua reunião tradicional de uma vez por mês, porque não tem pressa de resolver sobre o Concidade.
Nós precisamos colocar o Conselho da Cidade para funcionar. Nós precisamos ter a responsabilidade de que somente o Conselho da Cidade poderá sugerir e muito mais, poderá corrigir alguns desvios da administração pública. Nós sabemos hoje que Rio Verde é grande, que Rio Verde tem problemas enormes. Por isso precisa ter alguém com muita responsabilidade. Então, líder de governo, que seja feita uma revisão dos representantes das entidades que fazem parte do Conselho da Cidade. Porque, mais uma vez, o Concidade não conseguiu reunir por falta de quórum. E vou perguntar, porque minha assessoria não pode ficar toda hora vindo aqui, mas acredito que faltou muito mais representante do governo do que da sociedade civil. Então isso me preocupa, porque no Conselho Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do qual eu sou titular, e a Maria José, com muita eficiência, é nossa suplente, também, às vezes, a maioria das vezes, é realizado só com as entidades, com a sociedade civil. Os representantes do governo não vai. Quero deixar até registrado, senhor presidente, no Conselho Municipal da Agricultura e Abastecimento, o secretário ou o seu representante do transporte nunca foi à reunião. Num momento em que nós estamos discutindo a produtividade, a produção, o transporte, a escola do município, o representante da Secretaria de Transporte nunca foi ou se fez representado na reunião do Conselho Municipal da Agricultura e Abastecimento. E semana que vem, quarta-feira, nós teremos reuniões. Convido a todos para que possam fazer presente às 8 horas. Eu peço à Procuradoria da Casa que destitui os dois vereadores, vereador James e vereador Celso, que nunca comparecem na reunião do Conselho de Cidade, e indique o vereador José Henrique e o vereador Irã Cabral como suplente. O vereador José Henrique de Freitas como titular e o vereador Irã como suplente do Conselho de Cidade. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James. Não é que o vereador James nunca comparece. As reuniões são marcadas nos dias de sessão. E eu já havia consultado Vossa Excelência que fosse substituída a minha pessoa, porque eu não concordo com o que estava acontecendo lá. Então não é que nós não comparecemos, porque nós não queremos. Tanto é que as sessões são marcadas aqui de manhã, um dia a sessão aqui é de manhã, outro dia à noite, outro dia à tarde, não sei que dia de sessão aqui. Quer dizer, então nós temos um cronograma a ser seguido aqui no Poder Legislativo que, no meu entender, é prioridade. Então não é que nós não estamos comparecendo, porque nós não queremos. E nas atas lá estão registradas, sim, a minha presença e a presença do vereador Celso. Então a minha saída é por interesse próprio meu, que eu não tenho interesse em participar daquele conselho, pedir Vossa Excelência se for substituído. Peço a Procuradoria da Casa que fala que a retirada do vereador James foi a pedido dele por interesses particulares. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, outra grande preocupação. Quando ouvimos do grande vereador James dizer que sai porque não concorda, quero cumprimentá-lo. Quero cumprimentá-lo pela sua independência, pela sua competência, pela sua capacidade. E pode ter certeza, vereador, se Vossa Excelência não concorda, eu também não vou concordar, porque conheço a Vossa Excelência, conheço a sua ética, a sua dignidade, pode ter certeza, aquilo que eu não concordar, eu direi para essa casa. E aproveito a oportunidade, senhor presidente, para convidar a todos, porque amanhã, olha que dia festivo, teremos a posse do Conselho Municipal do Meio Ambiente, qual Vossa Excelência tive a honra de ser representante também dessa casa. Então quero convidar a todos para que às 9 horas, porque lá vai estar o prefeito, é bom que vocês vão, vocês são a base do prefeito, vocês não podem ficar sem estar lá, porque o prefeito vai assinar o ato de nomeação de todos nós. Podem ter certeza, eu gostaria até de perguntar quem é o suplente, nós somos titular, no Conselho Municipal do Meio Ambiente, porque amanhã, às 9 horas, será a sessão solene, a primeira sessão. E pode ter certeza, vou levar muitas informações para o presidente do Conselho. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência referiu a muitos que estão na base, mas tem alguns que vão ser dispensados, não vão estar na base mais. Pela ordem, vereador James. Vossa Excelência já informou o que eu ia dizer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, da mesma forma, conforme o vereador James falou, devido às vezes não coincidir a agenda em relação à agenda do Conselho de Concidade e as atividades do Poder Legislativo, então nós não temos tido a oportunidade de estar frequentando, né, pelo fato de não estar compatibilizando. Às vezes marca sessões, né, na parte da manhã, de repente tem reuniões do Conselho na parte da manhã e coincide o horário. E às vezes, mesmo a gente informando, às vezes não foi compreendida ainda por membros do Conselho. Dessa forma, também nós gostaríamos que retirasse o nosso nome, devido a essa, não está dando essa compatibilização.
pelo fato de marcar as reuniões em horário que tem sessão, e de uma forma ou de outra um vai ficar prejudicado. Eu acho que nós não podemos prejudicar porque o Poder Legislativo é primordial, né, é prioritário, e o Conselho da Concidade também é fundamental, é um conselho de fundamental importância e prioridade para a cidade. Então nós não podemos ser objeto de empecilho, né, de prejudicar o andamento nem do Poder Legislativo, nem do Concidade. Lamentavelmente, de acordo com as nossas atividades aqui, pelo fato de eu ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acaba que está atrapalhando, então devido a isso nós gostaríamos de retirar nosso nome também do Concidade. Pela ordem. Discordo com Vossa Excelência, atendendo até o vereador James que pediu para retirar, porque não concorda como está o Conselho da Cidade, por interesse particular, eu concordo. Agora, que as sessões atrapalham, não, porque o vereador José Henrique tem comparecido em tudo que nós temos indicado ele no Poder Legislativo. E tenho certeza que ele, o vereador Irã, agora vai estar lá presente, fiel ao Conselho da Cidade. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distinta assistência aqui presente, vereador José Henrique, na verdade, Vossa Excelência já dizia há algum tempo atrás que esse conselho foi criado para não funcionar. E o prefeito é competente no que ele faz. Quando ele quer fazer uma coisa não funcionar, ele faz, senhor presidente. Agora, conselho, senhor presidente. Primeiro que o prefeito precisa eleger melhor o seu ouvidor. Porque os seus conselheiros, um é o rei do gado. Não entende nada de política. Nada. Outro é o seu concunhado, que acompanhou ele para a China. Foi e voltou falando na cabeça dele, que é o secretário de Educação. Então, senhor presidente, não dá para a gente discutir conselho em um governo bagunçado como esse, vereador Newton Lamas. Criou-se conselho para não funcionar. Corre-se o risco de pararmos de receber verba federal? Vossa Excelência sabia disso? Hoje, senhor presidente, quando o Ministério da Cidade pediu para se criar o plano diretor, foi para que não parasse de receber verba federal. Os municípios acima de 50, 100 mil habitantes, não sei, precisa disso. Só que o conselho da cidade tem que funcionar dentro do plano diretor e não está funcionando. E o prefeito criou esse conselho para não funcionar. Então fica a incompetência. Depois eu falo que o homem não tem pulso, é pulso fraco, acha ruim, mas não consegue pôr um conselho para funcionar. Os seus vereadores estão se dispensando automaticamente, porque não acreditam. Não acreditam. Vereador James não acredita, vereador Celso não acredita. Isso é o fracasso político e administrativo do governo que aí está. E algumas pessoas acham ruim a gente falar. Mas então fica aqui a sugestão ao líder do governo que precisa mudar é os conselheiros do prefeito. Está muito ruim de conselheiro. E um deles é o rei do gado. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Nobre vereador Elias Terra, vou passar a mão de Vossa Excelência. Esse portal, não sei não, vai ter que tirar esse negócio do ar. Porque senão, vou dizer para vocês, isso aqui vai causar muito problema. Vamos ao nome, Demilson Lima, vice-prefeito, contrato de ensino infantil. Precisa mudar esse digitador. Precisa mudar essas informações que são repassadas para o tribunal. Precisam mudar as informações que estão se disponibilizadas no site da prefeitura. Precisa mudar, porque não dá mais. Vou repetir, Demilson Lima, vice-prefeito, contrato de ensino infantil. Peço ao secretário, por gentileza, ou secretário, que entregue para o líder de governo, para que possa verificar a página que está isso no site transparente. Essa transparência vai longe, esse portal do cidadão vai dar oportunidade para muita gente poder ver as coisas. Então, repito, Demilson Lima, vice-prefeito, contrato de ensino infantil. É a digitação. É a digitação, não pela ordem, vereador Luiz César. Vereador José Henrique, esse portal que Vossa Excelência imprimiu, isso daí, a sua assessoria imprimiu para Vossa Excelência, é o do Tribunal de Contas ou é o portal do município, da Prefeitura Municipal? Pela ordem, vereador José Henrique. Nobre vereador Luiz César, o que vai no Tribunal de Contas do município é o que
o município passa. O tribunal não inventa, o tribunal não tem acesso, o tribunal não consegue mudar as informações, porque senão o tribunal ia sair, alguém do tribunal que estivesse desequilibrado ia sair fazendo loucura. Alguém que não soubesse digitalizar, né, no tribunal. Então, é a mesma coisa. E aqui, por incrível que pareça, é o mês de abril. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador James, do PSDB. Senhor presidente, pedir pela ordem para cumprimentar Vossa Excelência, vereador Celso, vereador Irã e vereador Eliene, né, pela lealdade que vocês têm pelo ex-prefeito Paulo, que de imediato já declararam apoio, né, à pré-candidatura dele. Então, parabéns a vocês pela lealdade que vocês têm pelo companheiro de partido, companheiro que muito ajudou vocês aí no passado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, diante do que o vereador nos passa, parece que está faltando coerência até nos digitadores da prefeitura. A impressão que nós temos é que quem está mexendo com o computador lá mexia com boi antes, com gado, com vaca, com bezerro. Que não sabe, senhor presidente, vou dizer uma digitação. Não tem lógica, senhor presidente. Estão brincando com a cidade de Rio Verde. Toda sessão agora chega coisa aqui e se diz que é erro de digitação. Porque o vice-prefeito Demilson Lima, de professor, não tem nada para estar inserido no ensino de criança, ensino. Isso não existe, senhor presidente. Os parlamentares precisam sentar com o prefeito. Eu acho que o prefeito não tem sentado com vossas excelências, não tem escutado os conselhos de vossas excelências, mas esse tipo de erro não pode ser admissível mais nessa casa de leis. Estão expondo o vice-prefeito de Rio Verde, pré-candidato a deputado estadual. É para acabar, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, eu acho que o conselho é importante, é fundamental e acredito sim no conselho. Agora, quando nós falamos que não está coincidindo os horários de agenda, senhor presidente, em relação, coincidentemente ou não, as reuniões do conselho, do Concidade, é pelo fato de eu ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso nos toma muito tempo, né, juntamente com a Procuradoria dessa casa, correndo atrás da legalidade técnica, né, e correta e constitucional, né, dos projetos, das matérias que se adentram a essa casa. Então, cabe que isso aí demanda muito tempo. Então, não é só simplesmente o fato de chegar aqui, às vezes, né, como parlamentar da casa e atuar em relação às matérias. Nós fazemos o trabalho também da legalidade das matérias que se adentram a essa casa para que elas possam ser votadas, possam ser apreciadas pelos pares da casa. Então, acaba que isso realmente demanda bastante tempo e a nossa justificativa ela se dá justamente devido a essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Considere-se justificado. Sabemos do trabalho de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Justiça, toma todo dia e realmente Vossa Excelência tem que ficar preocupado com o desenvolvimento dos projetos na nossa cidade. Não havendo mais, declaro presente sessão extraordinária e convoco para a próxima sessão extraordinária dentro de 1 minuto.